Boa tarde, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer mais uma palavra de Deus hoje, falando sobre o asceticismo religioso e a falsa santificação. Se conta lá em Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao 23, onde o apóstolo Paulo escreveu: Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vós sujeitáveis a ordenanças, não manuseis isso, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói, porque tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, ou na versão NVI diz, não tem valor algum contra os impulsos da carne. A igreja de Colossos ela foi estabelecida durante os 3 anos do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 19. O fundador desta igreja não foi o apóstolo Paulo, provavelmente foi Epáfras, que aparentemente foi salvo durante uma visita a Éfeso. E então, provavelmente, ele estabeleceu a igreja em Colossos, no seu retorno para casa. Colossenses capítulo 1, verso 5 ao 7 mostra isso. Colossenses 1, verso 7, Paulo diz claramente que foi por Epáfras que os crentes ouviram a mensagem do Evangelho. Mas depois de alguns anos de existência daquela igreja de Colossos, de ter sido fundada, uma perigosa heresia surgiu ameaçando a igreja e a verdade do Evangelho. Mais tarde ficou conhecido como gnosticismo religioso, que um dos seus ensinamentos heréticos, que eram muitos, mas um deles era que Deus é bom, mas a matéria é má. E tudo que fosse feito por intermédio do corpo era mal, era pecado. Todas as coisas que proporcionavam prazer ao corpo era considerado mal e pecado pelo gnosticismo. E esta filosofia herética adotou também aspecto do legalismo judaico, que afirmava que para uma pessoa ser salva era necessário a circuncisão, observações dos rituais, das cerimônias da lei no Antigo Testamento, as leis em relação aos alimentos, algumas proibições de determinados alimentos, a guarda das festas judaicas e também o sábado. Então, eles também praticavam o culto aos anjos, e Epáfras ficou muito preocupado com esta heresia e fez uma longa viagem de Colossos a Roma, onde Paulo estava preso. Colossenses capítulo 4, 12, 13 mostra isso. Então Paulo escreveu esta carta para combater esta heresia. E nesse texto, em Colossenses capítulo 12, 16 ao 23, Paulo está combatendo a heresia do gnosticismo, seu asceticismo religioso. O asceticismo era uma prática comum em alguns grupos religiosos radicais, que consiste em negar direitos ao corpo, ou a mesmo de castigar o corpo como efeito de santificar o corpo, como prática do celibato, proibições de casamento, a autoflagelação do corpo, abstinências de alimentos, E os ascéticos, eles criavam regras e proibições de coisas que Deus não proíbe, amados. São regras de homens, de proibições que a Bíblia não proíbe, principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então essas práticas de regras religiosas como meio de santificar, o apóstolo Paulo diz que essas coisas até têm efeito de aparência de sabedoria, de espiritualidade, mas essas práticas, amados, é vaidade, é como um culto a si mesmo e de falsa humildade. E este rigor ascético não tem valor algum contra a sensualidade, contra refrear os impulsos da carne,
ou seja, os impulsos da velha natureza caída, né? Essas práticas não têm poder nenhum contra os impulsos do pecado, aquilo que realmente a Bíblia diz que é pecado. Eles usam regras de homens. Muitas vezes é não poder cortar um cabelo, não poder usar uma camiseta, não poder usar uma calça, né, comprida, não poder usar barba, não poder usar bermuda, né? As mulheres não poder muitas vezes usar um brinco, um batom, não poder assistir uma televisão, ir ao cinema, não poder comer determinados alimentos, não poder fazer uma academia, fazer exercício físico, praticar esporte. Então muitas vezes os ascéticos eles vão usar textos fora do contexto da Bíblia, como 1 Timóteo 4,8, onde Paulo diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade é proveitosa. Eles usam esse texto para dizer que é pecado o crente se exercitar, enquanto o texto não está dizendo isso. Paulo não está proibindo, né, a prática de exercício físico. O que Paulo está dizendo é que o exercício físico, né, aqui falado, não está relacionado ao exercício físico, onde nós fazemos para a saúde, para prevenir várias doenças. Exercício físico, no presente versículo, deve ser entendido metaforicamente como referência à alta mortificação ascética. O exercício físico, por Paulo, aqui está relacionado às práticas ascéticas, que essas práticas são de pouco proveitoso, né? Que é a verdadeira piedade, a verdadeira santidade. Esta sim é proveitosa, tanto no presente como no porvir. Então a palavra asceticismo no grego é askesis, que significa exercício, prática, treinamento. É justamente isso que Paulo está falando aqui. Não tem nada a ver com exercício físico de academia, outros tipos de exercício físico para a saúde, nem de praticar algum esporte. Então o asceticismo religioso ele cria regras, proibições que a Bíblia não manda. E são doutrinas de homens que não têm poder nenhum para refrear os verdadeiros impulsos da carne, da velha natureza do pecado. Então, em primeiro lugar, o asceticismo é uma doutrina de homem, não de Deus. O problema é que estas proibições que eles trazem não são bíblicas. E os ascéticos guardam essas regras como algo para santificação e até como algo para mostrar uma salvação. Mas às vezes esquecem pecados ocultos dentro do coração da natureza do homem. E essas práticas não têm poder contra o verdadeiro impulso da carne, contra a prostituição, contra o adultério, contra a avareza, contra a cobiça dos olhos, a maledicência, os pensamentos malignos, a inveja, a impureza, a lascívia, o ódio no coração, né, a falta de perdão, a falta de amor ao próximo, a falta de fazer o bem, e fora outros e outros pecados que a Bíblia diz que realmente é pecado. Em segundo lugar, o asceticismo religioso leva as pessoas a serem soberbas, porque essas pessoas têm uma falsa humildade. Colossenses 2,23, o apóstolo Paulo diz: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria ou de espiritualidade, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. São pessoas que muitas vezes demonstram uma espiritualidade, querem demonstrar, por causa das suas regras, né, ser superior às outras pessoas. Geralmente são pessoas que gostam de julgar as pessoas, de medir as outras pessoas, né, porque as pessoas não praticam as suas regras ascéticas e elas se julgam muitas vezes mais santas, mais espirituais, por guardar essas regras, muitas vezes as regras das suas denominações, que muitas vezes não passam de doutrina de homem. E muitas vezes só é santo ou salvo se guardar as regras religiosas que essas pessoas elas têm como verdade. Paulo diz que essas pessoas estão cultuando a elas mesmas, porque elas têm aparência de sabedoria, uma aparência de espiritualidade, mas no fundo não passa de vaidade, de um culto a si mesmo. Ou seja, as pessoas adotam uma forma de adoração em que elas mesmas é que decidem o que é certo, em vez de seguir os ensinamentos da palavra de Deus.
Qual o valor, amados, de todas essas práticas? Paulo diz, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, todos os sistemas religiosos, regras, leis, proibições feitas por homens, por rigor ascético, todo falso sistema religioso vai fracassar completamente quando tentar melhorar o homem, né, através dessas práticas. Embora dê a impressão de que pode ser realizado algo de bom para merecer o favor de Deus, mas não, amados, não consegue. Não consegue restringir as paixões nem os desejos carnais. Nossa atitude como cristão é que nós devemos morrer para esse tipo de religiosidade ascética que é vã e vazia. A palavra de Deus ela é suficiente para a nossa vida, para a nossa santificação verdadeira. E não vai vir através de normas e proibições religiosas criadas por homens, mas sim através da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, da capacitação do Espírito Santo, né, de Deus na nossa vida. O asceticismo religioso ele vai prometer liberdade do pecado, mas o que ele na realidade faz é escravizar as pessoas com suas filosofias vãs. Na verdade, essa prática vem para escravizar. Colossenses 2,8, Paulo diz, cuidado, que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, não, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2,18 diz que ninguém se faça árbitro contra vós. Amados, que nós possamos estudar mais as escrituras, ler a Bíblia todos os dias, para que nós não sejamos escravizados pelos enganos de doutrinas de homens e não de Cristo Jesus. Que Deus venha nos abençoar, nós possamos amadurecer. O que a palavra diz que é pecado o que não é acréscimo do homem. Nós não podemos acrescentar a palavra do Senhor nem diminuir.